Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Gilcimar Lopes aqui. Que bom, quero te agradecer por você estar aqui conosco, acompanhando nossos conteúdos. Eu já quero pedir a você, dê o seu joinha aí, né? Olha, seu legal, compartilhe essa palavra para que o algoritmo entenda que o conteúdo é relevante e possa indicar para outras pessoas e assim você também estará nos ajudando a fazer a obra de Deus, pregando a palavra, ensinando as escrituras e edificando vidas. Que maravilha! Para começarmos, eu quero te indicar, olha, quero te indicar esse livro, Paixão pelas Almas. Esse livro aqui você pode adquirir, é um livro barato, ou caso você queira saber como ler ele também em e-book, entre em contato comigo através do e-mail pastorgilcimarlopes.pix@gmail.com ou pelo WhatsApp 21 9739 48896. Que maravilha! Hoje nós vamos falar sobre propósito. Algumas pessoas entraram em contato comigo falando sobre isso, sobre o chamado, sobre o propósito delas, qual caminho seguir, como entender esse propósito, como é ter um propósito de Deus. Então, eu quero direcionar você acerca disso. Vamos observar um pouco a palavra de Deus, o que ela diz para nós e como deve ser a nossa postura, a postura daqueles que querem viver o propósito de Deus, a sua vocação, o seu chamado. Para isso, eu quero ler com você segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 11 e 12. A Bíblia diz assim: Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que o apóstolo Paulo aqui está falando sobre intercessão. Ele vai interceder a Deus por aquele que precisa seguir a sua vocação, por aquele que quer seguir o propósito de Deus, que quer cumprir o propósito de Deus. Então a primeira coisa que você precisa observar é isso. Você precisa de um intercessor, você precisa de alguém para te ajudar, te direcionar, te ensinar na área, ou vou dizer assim, no chamado que você tem, aqueles que estão envolvidos. Por exemplo, você quer pregar a palavra de Deus, você sente que você pode pregar a palavra, ensinar as escrituras. Logo, você tem que se aproximar do seu líder que prega, do seu líder que ensina, e assim buscar dentre essas pessoas que já exercem o chamado, a função semelhante à sua vocação, você vai se aproximar para que eles venham interceder por você. E como é que eles vão interceder pela sua vida? É somente em oração a Deus? Não. É se aproximando de você, te instruindo, te ajudando, te direcionando, te ensinando. Essa é para você começar a ter o um entendimento do propósito. Você precisa olhar para alguém que tem um chamado, é, como o seu chamado, ou com a sua vocação, ou com aquilo que você quer e deseja fazer na obra de Deus. Você tem que se aproximar daqueles que já fazem, né? Pessoas de referência, pessoas que você olha e fala, poxa, é uma referência para mim, eu sinto a presença de Deus, me direciona, muda a minha vida, então também quero essa referência para mim. Você precisa de uma referência. Perceba que Paulo vai ser um intercessor em prol daqueles que vão ser dignos da vocação. Mas quem é que vai fazer essas pessoas dignas da vocação? Deus. Quando o líder se aproxima de você e começa a te ensinar, começa a te direcionar, Deus começa a se aproximar de você e vai te capacitar, vai te fazendo digno da sua vocação. E cumpra todo o desejo da sua vontade, obra da fé com poder, ou seja, a vontade de Deus através da sua vida. No versículo 12 ele continua: para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Aí você tem que analisar, você quer cumprir o propósito de Deus para quê? Você quer exercer o chamado, a sua vocação para quê? É para aparecer? É por vaidade? Não vai dar certo.
Mas se for para que Deus seja glorificado em você e através da sua vida, esse é o princípio, esse é o caminho correto. E logo, Deus sendo glorificado na sua vida e através de você, você será honrado nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isto, vamos analisar aqui algumas verdades. Primeiro, você precisa entender e obedecer para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você precisa entender e obedecer. O entendimento vem através do conhecimento das Escrituras. Porque através das Escrituras você tem o conhecimento do propósito, da vontade de Deus, da obra de Deus. Então, tendo o entendimento, logo você vai começar a obedecer. Por exemplo, tem um propósito de Deus que ele é imperativo, ele é a todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Percebeu? Então, isso é imperativo. É para todos. É para você. Você já tem um chamado. Qual é o chamado? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É muito além do que talvez você está pensando. Eu vou louvar ao Senhor na igreja, eu vou pregar, eu vou dar a escola bíblica dominical, eu vou exercer um cargo de liderança. Não, é um chamado e o propósito de Deus, a vocação em Deus é muito além do que tudo isso. Muito além de que somente, aspas, um cargo no contexto da comunidade cristã. Porque o ID já é uma vocação a todos, a todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu até repito muito isso nas minhas palestras, pregações ou aulas, dependendo do contexto ali onde estou, eu gosto de repetir muito isso. Uma frase atribuída a Agostinho: pregue o tempo inteiro. Se te der a oportunidade, então fale. O que é pregar o tempo inteiro e se te der a oportunidade, então fale? Porque tem muitas pessoas falando muito e não estão pregando. E muitas pessoas caladas, mas têm pregado com o seu caráter, mudança de vida, postura. Tá entendendo? Então, o ID é para todos. E às vezes, com o seu testemunho na sua vizinhança, você já está ministrando ali na vida de outros através daquilo que Cristo fez na sua vida, da mudança que ele fez na sua vida. Mas você precisa avançar. Não é por causa disso que você vai deixar de abrir a sua boca e falar das grandezas de Deus. Então você precisa entender e obedecer. Buscando conhecimento, entendimento através das Escrituras, estudando a palavra de Deus, né? Estudando ao máximo o contexto da sua vocação. Você vê ali que tu tem a vocação para a área musical da igreja, né? Ou do reino de Deus. Aí você tem e você não vai estudar, você vai ficar de braços cruzados esperando. Não, você precisa se aproximar. Você precisa se aproximar ali do ministério de louvor, você precisa se aproximar dentro desse contexto. Você tem que ter esse entendimento. Então você precisa entender e logo obedecer. Porque tendo entendimento, sentindo o chamado, sentindo a sua vocação, você não vai se apresentar? Não, se apresente. Isso é obediência. Então vamos lá. Não espere algo te acontecer que não tenha custo. Vou repetir. Não espere algo te acontecer que não tenha custo. Não espere. Eu vou ficar de braços cruzados esperando Deus me usar para que eu pregue a palavra. Eu vou ficar de braços cruzados esperando Deus. Deus vai tocar no pastor, no líder do ministério de louvor, vai me convidar para cá, tal. Não, se apresente. Se apresente. Jesus estava passando. O que Zaqueu fez? Zaqueu vai, sobe na figueira e fica esperando Jesus passar. Para quê? Para ter a oportunidade dele de vê-lo. Ele se movimentou. Então se movimente, se apresente. Vai ao seu líder. Você está ali vendo que o líder está dando a escola dominical. Se apresente, se aproxima daquele que dá aula e fala: como é que você dá aula? Como é que é isso? Porque eu sinto também vontade de fazer isso. Eu sinto que eu tenho um chamado para isso. Deus me move para isso. Meu coração arde quando eu vejo alguém ensinando e eu também quero ensinar. Tem alguém ministrando louvor. Se apresente, vai ao líder do louvor. Poxa, como é que funciona isso? Porque toda vez que eu vejo alguém ministrando louvor e o meu coração arde e tal, ele vai pedir você para cantar, ele vai falar: canta aí alguma parte da música para mim. Deixa eu ver se você tem o talento, tal, que aí ele te ajuda e te direciona.
Não, eu quero tocar um instrumento, eu quero tocar guitarra, se aproxima de quem toca guitarra. Eu quero tocar um baixo, se aproxima de quem toca do baixo. Você precisa de um intercessor. Você precisa se apresentar. Ah, eu quero pregar, se aproxime de quem pregue. Faça isso. Automaticamente, você tendo esse intercessor, você terá sua ajuda e você crescerá. Então, não espere algo te acontecer que não tenha custo. Vai ter custo. Dedicação, aproximação, tempo, estudo. É isso tudo. Investimento. Investimento. Quer pregar? Palavra. Leitura da palavra de Deus. Compre dicionário, compre livros, estude. E faça cursos e vai. Não espere algo te acontecer que não tenha custo. Hoje você não tem desculpa. Hoje tem muitas coisas ao seu redor para te ajudar a exercer a sua vocação, a exercer o seu chamado. Então não tenha medo, entenda e obedeça. Mas não espere algo te acontecer que não tenha custo para você, de dedicação, tempo e investimento. Ser digno deste chamado significa querer e procurar fazer o que é correto e bom no contexto do reino de Deus. Então, ser digno, eu quero ser digno do chamado do Senhor, eu quero ser digno dessa vocação. Eu tenho intercessor e Deus quer me fazer digno disso. Então, isso significa querer e procurar fazer o que é correto, o que é bom, tendo bom testemunho, a vida de santificação. Isso tudo, com certeza, vai te direcionar ao custo, ao ônus dessa vocação. Você precisa ter isso como entendimento. Segundo lugar, segunda verdade, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando o salmista fala isso, ele está falando de repouso. Ele está falando de quê? Ele está falando de tranquilidade, ele está falando de não ter preocupações diante de Deus, porque você sabe que Deus está cuidando. E muitas pessoas estão muito preocupadas e não conseguem repousar para seguir a sua vocação, seguir o seu chamado. Eles não conseguem ter paz no próprio chamado. Por quê? Porque estão muito preocupadas nas suas limitações. E o que é estar preocupado nas limitações? Fica com medo e fica se comparando a outros. Poxa, eu até quero pregar, eu acho bonito pregar, mas como eu olho para alguém e vejo aquela pessoa pregando, poxa, mas ela prega tão bem, ela faz de maneira tão excelente, que aí eu olho para mim e acho que eu não sou capaz. Não se preocupe com as suas limitações. Se posicione e Deus te usará para o seu propósito. Posso repetir? Não se preocupe com as suas limitações. Se posicione, estude. Se posicione. O que é se posicionar? Estude, busque conhecimento, se aproxima da liderança, procure aprender, se dedique, se santifique, ore, lê a palavra, jejue, se aproxime de Deus. Então se posicione. Porque nesse teu posicionamento, nessa sua vida em direção a Deus, logo ele vai perceber, é claro, que você está se envolvendo e quer muito esse propósito, quer ser digno desse chamado. E fazendo isso, Deus te usará para o seu propósito. Para o seu propósito. Então, tire essas preocupações. Ah, eu quero cantar, mas a irmã canta muito. Vai ensaiar. E sai. As pessoas ficam impressionadas. Sabe o que elas querem? Elas querem chegar na igreja, pegar um microfone na igreja, cantar perante a igreja e quer que a voz dela saia igual a voz do louvor que ela ouviu no YouTube. Olha só, deixa eu te falar uma verdade. Nem tudo que você ouve no YouTube é verdade. Posso repetir essa verdade? Nem tudo que você ouve no YouTube é verdade. A voz passa por... Porque agora eu não lembro o nome de um produtor e ele fala muito sobre isso. Ele é um produtor musical. Ele fala que 90% dos cantores... Ele citou o nome de poucos ali que cantam e que não precisa mexer. O resto tudo está no computador. Já errou o tom há muito tempo, mas a voz já passou pelo computador, já passou pela mixagem. Quando você vai ouvir ao vivo, tu fala, meu Deus, era isso mesmo que eu estava ouvindo lá em casa? Será que é esse mesmo cantor? Então não se preocupe com isso. Não se preocupe, se dedique para fazer o melhor, é claro, mas não se compare com os outros. Porque nessa sua comparação, você vai se travar. Você vai achar que a sua limitação ela não pode melhorar nunca. Estou vendo pessoas sofrendo com isso, que estão fazendo errado e não estão sendo ensinadas.
Olha, ouve alguém no YouTube aí, na internet, aí fica, meu Deus, mas olha que voz, olha isso, voz de computador. Muitos cantam, cantam sim, é verdade, mas a maioria é voz de computador. Já passou por várias mixagens, remixagens, e faz isso aqui, puxa o instrumento para cá e bota um fundo aqui, bota, e quando tu vai ver o resultado final, uau, beleza, concordo, tá ali, é mídia e tal, mas eu tô falando para você. Você quer fazer a obra de Deus, quer ministrar na igreja, não se preocupe com isso. Você está trazendo limitações para você mesmo, muitas que não existem, porque você está fazendo comparação com máquinas. Com máquinas. E não faça isso. Se você for ouvir, ao vivo, você vai falar, opa, sou capaz também. Poxa, não deixei Deus me usar, Deus já poderia estar me usando há muito tempo. E é verdade. Mas você ficou tão preocupado com as suas limitações que você não deixou Deus te usar. Então não se preocupe com as suas limitações. Se posicione e Deus te usará para o seu propósito. Terceira verdade, não se canse de fazer o bem. Você quer cumprir o seu propósito, quer cumprir a vontade de Deus, você quer? Então você precisa começar a ter o entendimento que o propósito de Deus ele tem que estar voltado com bondade. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas à medida que Deus trabalha em nossas vidas, nos movemos nessa direção da perfeição. Não sou eu quem digo, é a Bíblia que diz isso. Nós estamos de glória em glória para chegar na estatura de varão perfeito. Então estamos numa caminhada. Ninguém é perfeito. Mas à medida que Deus trabalha em nossas vidas, nos movemos nesta direção. Então não se canse de fazer o bem. Vai fazer o bem, vai fazer aquilo que é correto. Vai cuidar das pessoas. Vai olhar para o contexto da sua vocação e vai fazer da forma correta. Nunca faça algo que não seja de bem para o seu próximo, para o contexto da igreja. Então, não se canse de fazer o bem. Não se canse, cumpra o propósito de Deus na sua vida. E para cumprir o propósito de Deus, essa verdade tem que estar no seu coração. Você não pode se cansar de fazer o bem. Dito isto, você vai avançar para a sua próxima fase. Que fase é essa? A fase que vai se apresentar para você. Ao seguirmos a direção do Senhor, sabemos que estamos no centro de sua vontade e assim cumpriremos o seu propósito. Você precisa avançar. Então avance. Procure um intercessor, alguém da área ali do seu chamado. Procure o seu líder, o seu pastor. Se aproxime daqueles que estão exercendo muito bem aquilo que você também quer exercer, a sua vocação, o seu propósito. Se aproxime, se dedique. Não espere que algo não tenha custo para você. Vai se apresentar, se posicione, não olhe para as suas limitações, se posicione que Deus vai te usar, não tenha medo, faça o que é correto, não se canse de fazer o bem, tenha o coração puro e avance para a próxima fase, que é exercer a vontade de Deus através daquilo que Deus tem para a sua vida. Cumpre o propósito do Senhor. Amém? Espero que essa palavra tenha te abençoado. Mais uma vez digo para você, entre em contato conosco através do e-mail pastorgilcimarlopes.pix@gmail.com ou através do WhatsApp 21 9739 48896. E mais uma vez eu te indico a leitura Paixão pelas Almas. Leia. Vai ser um ótimo aprendizado para você. Certamente vai trazer fervor no seu coração, fervor ao seu espírito, te impulsionando ainda mais a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Caso queira o e-book, entre em contato conosco e você verá a melhor forma de adquirir. Que Deus te abençoe muitíssimo. Até o próximo discipulado. Tchau, tchau.